Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, Rodrigo, tá ouvindo? Já estamos online, já estamos online. Vamos. Help, help. Tá ouvindo, Rodrigo? Ouvindo perfeitamente. O senhor está me ouvindo, presidente? Ouvindo. Vamos esperar os outros dois entrar e a gurizada. Só deixa eu dar uma puxada em todo mundo aqui nos grupos. Ouvindo bem. Tinha tanta história para contar. Muito bom. Vamos lá, tá todo mundo entrando. Mário, tá ouvindo? Tô ouvindo, normal, tô ouvindo bem. Serginho, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Boa. Então só vamos dar um Serginho! tempinho. Dudinha, começa o Dudinha online, Dirceu online, a dupla dos manos derrubaram o YouTube. Tá, agora a gente tá no Facebook? Estamos no Facebook. Estamos no Facebook. Tá, beleza, O beleza. pessoal E a gente já derrubou tá ao vivo, tudo. não? Pessoal que está entrando aí, por favor, compartilhem nos grupos de WhatsApp que a gente teve, por culpa dos irmãos, a gente teve que ir para o Facebook. Eles derrubaram. Só um pouquinho que tem gente me ligando aqui. Oi. Tá, e a gente tá ao vivo? Oi. Estou em casa, estou na live, estamos ao vivo. Mário, Certo. o Gerro ligando, Mário, vê se pode. Beijo. Tchau. Tchau. Sérgio, pentei o cabelo. Vamos lá, 10, vamos vir mais gente. Boa noite de novo. Certo? Não sei o que houve. Boa noite, galera. Só Anderson, boa noite. Pessoal que está entrando, botem mensagem, compartilhem no WhatsApp para ver se a gente sobe esses números. Não sei o que houve. A gente estava indo bem. Só para vocês terem uma ideia, não sei se alguém consegue aí, não consegui entrar mais no canal Futimesa BR. Parece que o YouTube bugou. O servidor do YouTube. Alguma coisa que meu irmãozinho fez, eu quero até registrar isso publicamente. Ele é desses. Estão falando aqui que é muito título, né? 14 títulos, hein? Não é fácil. Pesou na hora ali da live. Só vou pedir para a gente esperar um pouquinho mais, daí chegar uns 20 Não, fica tranquilo. Para o pessoal ir migrando. Eu só consegui entrar porque eu tenho um filho que está morando comigo e ele entende dessas coisas. E eu estava fazendo no meu celular, porque eu agora só gosto de celular. E aí eu estou fazendo no computador dele. Aí ele é que estava lendo essas coisas. Ó, Sérgio andando. O Sérgio é uma figura, bicho. O Sérgio tá. Ô, Rodrigo, o Sérgio conseguiu se perder dentro de casa. Tá tudo bem aí, Sérgio? Tá ouvindo Eu bem? acho que ele não está entendendo. Sou seu irmão. Ele não está entendendo. Tá ouvindo, seu Sérgio? Irmão. Serginho. Travou de novo. Travou. Eu vou falar uma coisa para você. É muita gente. Mas tá ouvindo, Sérgio? Serginho, tá ouvindo? Tô ouvindo muito picado. Tá no 4G ou tá no Wi-Fi? Já botei de tudo quanto é jeito. Vou tentar de novo 4G. O 4G é mais regular. O pessoal está perguntando aqui, ó, o Rosinha está perguntando, não deu no YouTube. Rosinha, não deu para ninguém no YouTube. O Dirceu botou aqui em cima que foi. E o YouTube está fora do ar. Vê se pode, Mário. Mário, os caras conseguiram tirar o YouTube do ar, velho. Conseguiram, mas eu falei. Mas já está se normalizando, já estamos a 33. Então, daqui a pouco, só vamos... Serginho, melhorou, Serginho? Peso da live, né, Degani? Peso da live, né? A live Serginho mais melhorou? pesada até agora. Serginho? Eu não estou conseguindo ouvir você. Não tá conseguindo o quê? Tá ouvindo?
Rodrigo tá ouvindo, né, Rodrigo? Eu estou ouvindo perfeitamente bem a maviosa voz de Vossa Excelência. E o que tu fez de diferente aí que melhorou tudo? Chamei meu filho. E o que ele fez? Eu estou no computador dele, ele ligou um negócio para eu ouvir, ele ligou a internet direto no computador, eu estava no celular. Eu gosto de mexer só com celular. Ficando velho. Mas realmente no YouTube não estava funcionando. E aí, quando vocês mexeram nisso, aí ele veio aqui, eu fiquei tomando vinho e ele mexendo em tudo. Facilita muito a vida. Filho dentro de casa de velho é uma coisa maravilhosa. Se alguém puder ligar para o Serginho aí, só para confirmar se ele botou no 4G, que ele está congelado. Tu tá no Wi-Fi ou, Rodrigo, no 4G? Eu estou no Wi-Fi. Fernando já falou que eu não pago a internet, mas é uma mentira. E tá tudo funcionando muito bem. Eu tô no computador, não tô no celular. Mário, o Serginho te mandou alguma mensagem no WhatsApp ou não? Não. Pessoal, se alguém que está assistindo aí puder dar uma ligada pro Serginho, para dar um auxílio para ele lá, que ele está congelado aqui, ó. Liga pro seu. Sérgio, tô tentando achar meu celular para ele. Tá, o meu filho vai ligar para ele. Eu tirei ele aqui, vamos lá. Vamos começar. Primeiro lugar, pessoal, não sei se eu tenho que pedir desculpa, não adianta se é culpa de A, B ou C. A gente atrasou aí 40 minutos, parece a live do Tim Maia, né? Mas a gente chegou. Voltamos para o Facebook logo no dia que a gente queria estrear no YouTube, dar essa pane, eu não consegui nem entrar no canal do Futimesa BR, mas não vamos perder o ritmo. Mário, isso, vamos torcer que o Serginho consiga entrar, o filho do Rodrigo está tentando dar um help lá para ele, mas vamos em frente. Boa noite então, pessoal, vamos lá. Mário, pode dar boa noite, pessoal, e vamos começar essa encrenca. Boa noite, pessoal. Depois de... Agora são 20 horas e 41 minutos, né? 41 minutos de atraso. Mas estamos de volta aí domingo que vem. Falar pro pessoal que domingo que vem o Luiz está aí também, tá? O Luiz vai estar de volta, né? Agora... tem essa coisa assim, ó. Bom, até ele poderia vir agora, já que a gente mudou a plataforma. Pro pessoal, Facebook, né? Só explicando a situação do Luiz Lima. O Luiz Lima, o Futimesa BR tinha um contrato com o Luiz Lima só na plataforma Facebook. E ele exigiu que só participaria da live no YouTube se a gente fizesse um novo contrato. E por causa da audiência que botou ele lá em cima, ele pediu dobrado. Então, a gente manteve só no Facebook. Se ele quiser aparecer agora, que ele me mande uma mensagem, porque a gente está no Facebook. Mas ele fez um trabalho muito bem feito com Gabriel, né? Foi belíssimo. Ele passou 2 dias estudando. Botou Mário no chinelo. Botou Mário no chinelo. Isso é verdade, isso é verdade. Então, a equipe foi ampliada, então os fixos no programa é eu, Mário e Luiz Lima. Assim, de vez em quando eu posso faltar também. E vamos lá. Rodrigo! Hoje eu peguei umas dicas com o Luiz. Viu? Encontrei o Luiz hoje. Aí ele falou assim para mim, o cara ganhou em 88 e foi me falando as finais e foi dizendo quem foi campeão, quem não foi. Eu digo, beleza, Luiz, vou anotar tudo isso aqui para falar na live lá, né? Mas live pesada, hein? Live pesada, 14 títulos da CBFM. Vamos lá. Boa noite, Rodrigo. Pode dar uma boa noite aí, pessoal, e vamos em frente. Torcer que o Serginho saia, não dê VO. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, dar os parabéns por essa iniciativa da Confederação, aí na pessoa do nosso presidente, porque nesses novos tempos, onde a gente não está conseguindo treinar, bater uma bolinha, essa oportunidade de rever os amigos, de contar causa, de relembrar situações tem sido assim, tem feito muito bem
para o coração da gente. Então, assim, nota 10 por essa iniciativa, tá? Nota 10. Legal. Serginho! Serginho Tá ouvindo, voltou! Serginho? Tá ouvindo? Mas está sem voz. Serginho... Você está com voz, Serginho? Tá ouvindo a gente? Faz um sinal de legal. Legal. Não está conseguindo falar. Eu não estou ouvindo ele falando. Tenta agora, Serginho. Fala, Não? Serginho. Não. Pode tentar essa coisa de falar com as mãos? Mímica. Ô, Serginho, o que tu vai ter que fazer, Serginho? Sai fora, tá? Desliga tudo aí, tudo, sai do aplicativo, tudo, entra no WhatsApp e clica no link novamente. E a gente vai estar aqui te esperando. Tá? Vamos lá. Bom, depois o Serginho se apresenta e a gente vai embora. Vamos em frente. O Fernando já botou uma brincadeira com o Rodrigo aí, depois a gente vai seguir em frente. Não fiz isso. Fica dúvidas. Pessoal, Rodrigo, Vale. Seguinte, vamos lá. Vamos começar o bate-papo agora sério, se a gente vai conseguir levar alguma coisa séria. Como é que foi o início no futebol de mesa? Na verdade, a gente joga... Serginho, ouvindo, falando. A gente joga botão desde os 6 anos de idade. Em Alfredo Chaves ainda, que é uma cidade no interior aqui, a cerca de 1h e meia de Vitória. E a gente, depois, começamos a jogar com 6 anos, vendo meu irmão mais velho jogar. E, resultado, nós estamos hoje com 59 anos, não parece. Judiado. E jogamos nessa regra, que a gente chama de regra baiana, desde 1981. Então, eu, meu irmão, o Sérgio, o Emanuel Guache, a gente jogava numa rua chamada Rua 23 de Maio, desde pequeno, 6, 7 anos, e desde 81, nesta regra nossa. Já se vão aí praticamente 40 anos. Então, como o Luiz Lima falou na última live que ele era um menino, nós já estamos assim para lá de Marrakech. O que eu falei na outra com o Luiz Lima é que a gente tinha que inventar uma nova categoria, né? Por tempo de prática, né, Mário? Sim, eu estava vendo lá, né? O Luiz começou faz pouco tempo, né? Mas tá jogando bem, Luiz. Tá jogando bem. Bom jogador. O Serginho, vamos aproveitar. O Serginho está ouvindo, Serginho? O Serginho entrou para... Está ouvindo? Não, eu estou tentando entrar. Tá ok. Mas tá agora okay. você está falando. Serginho. Mas você está falando. Serginho, você está falando. Nós estamos ouvindo você. Fala para todo mundo. Boa noite. Boa noite, amigos. Isso, Serginho. Então, essa pergunta vai para ti, Serginho. Como você começou no futebol de mesa? Foi junto com o Rodrigo? Não escuto. Vou tentar outro caminho. Vai, tá tenta bom, aí. Tá tenta bom. aí. Quando falo, não escuto. Quando escuto, não falo. Então Ele tenta aí. Ele sempre teve dificuldade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente aceita e tem um enorme carinho por ele. Vai tentando aí. Degani, só para lembrar uma coisa que eu acho que tem que registrar, quando nós entramos nessa regra, em 1981, nós entramos numa associação chamada Associação Capixaba de Futebol de Mesa, onde tinha a nossa velha guarda e o nosso ícone maior do futebol de mesa do estado, que hoje é o nosso querido Rubens Ferreira Filho. Rubens Ferreira Filho foi presidente da nossa federação, presidente da Associação Capixaba de Futebol de Mesa, e uma história interessante é que 3 pessoas do estado foram ao Rio de Janeiro
jogar um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro. O Marian Caliste, que era um jornalista, um prefeito, que era Feu Rosa, e mais um colega. E lá no Rio de Janeiro, perderam tudo quanto é partida, mas trouxeram Miltinho, que era um baiano, que fazia time de botão, fazia campo de botão, e Miltinho ficou aqui no estado fazendo campo de botão, e essa associação, chamada Associação Capixaba de Futebol de Mesa, funcionou no DER, onde eles trabalhavam. Então, assim, esse registro histórico é um registro que a gente tem que estar sempre resgatando. Rubens é uma referência para todos nós. Aproveitando, o Serginho não é aproveitando, o Serginho sempre contigo? Serginho sempre comigo. Éramos inicialmente eu, ele e um rapaz chamado Emanuel Guaste, da rua 23 de Maio, o Renan Guaste, primo do Emanuel. Então, assim, é uma turma que joga botão desde os 6, 7 anos. Nós jogamos botão há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos. E nessa regra, há quase 40 anos. Forma 40 anos nesse próximo ano. Tá bom para ti, Mário. E vocês começaram no cavado? Nós começamos, assim, era cavado, Vitória jogava cavado, o time nosso tinha 1 ou 2 botões lisos. O nosso maior nome chamava Marco Moscoso. O Marco Moscoso, apesar de jogar cavado, era um jogo para frente, bonito de se ver. Ele cavava, era uma beleza de jogo, ele era uma referência. E em 89, se eu não estou enganado, o Sérgio sabe essa data melhor, quando começou aquela dificuldade, liso, cavado, liso, cavado, liso, cavado, o Espírito Santo meio que migrou em peso para o liso. E desde essa época nós fundamos a ABC, a Associação do Botonista Capixaba. Inclusive, no nosso estatuto, ele diz que ela é para jogar exclusivamente liso e divulgar o futebol de mesa liso. Isso teve um peso, porque o Nordeste predominante liso e do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, predominantemente cavado. Quando a gente mudou de lado, a gente fortaleceu esse liso, tanto que até hoje nós temos vaga no Nordestão, então isso é outro registro histórico, que foi nessa época, e aos poucos as pessoas foram caminhando para jogar liso, porque ele é mais dinâmico, é mais divertido, é mais encantador, a gente se apaixona mais pelo futebol de mesa liso. E a gente, desde 89, que nós... 88 eu fui campeão. 88 eu fui campeão, tinha 2 botões lisos nesse time. Aí, em 89, teve, eu acho que um campeonato em 2 lugares, e em 90 já teve exclusivamente liso. Em 89, aliás, tem Rebouças campeão. 89, Rebouças campeão. Rebouças foi campeão, jogando de liso em Vitória, e ganhou a final em cima de Walter. E em 90 já teve a divisão. Aí comenta-se a Boca Miúda, que teve um campeonato fake em Salvador, que inclusive, por exemplo, se fosse um campeonato verdadeiro, Diógenes, Hamilton, que eram os grandes nomes, teriam ganho. Mas deixaram um menino ganhar. 16 anos, né? Não tinha barba. Então, a gente, não sei se a gente pode considerar como... Não sei se pode considerar como brasileiro. Sérgio foi nesse brasileiro. Sérgio, Modenese, o brasileiro Walter, fake. Walter, Sérgio para tudo agora. Sérgio fala, gente, mamãe no céu, mamãe chora agora, mamãe chora. Tá falando agora, você tá escutando e tá falando. Sérgio, você tá falando e ouvindo. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Eu me emociono. Deus não boa gosta noite, de nada errado. Oi? Deus não gosta de nada errado.
E ele aproveitou esse intervalo para pentear o cabelo. Ficou melhor. Serginho, aproveita então, Serginho, dá boa noite pro pessoal aí, que o pessoal estava nervoso te esperando aqui. Meus queridos, boa noite. Um prazer enorme estar aqui com vocês nessa família do futebol de mesa. O Serginho foi curto, né? Foi curto e grosso. Serginho, eu só vou te dizer, vou te entregar uma pessoa só que estava se aproveitando da tua ausência. Fernando Miranda. Esse é um grande jogador. Craque. Inclusive, agora, com o time do Flamengo novo dele, que está mais pesado, ele evoluiu muito. Está quase chegando no nível do Rodolfo. Nível do Rodolfo. Serginho, acho até que eu apostaria minhas fichas em Fernando. Tá bom. Nossa, bate de um lado e bate no outro. Jesus amado. Não, é verdade. Rodolfo é o melhor chute. É um grande jogador. Mas Fernando evoluiu muito quando pegou esse time novo. Tá. Mário, eu vou usar um pouquinho mais do Serginho agora. Serginho, vai lá. O Rodrigo era mais jogador quando jogava cavado ou agora de liso? Não, Rodrigo é, de fato, um grande jogador. Muito habilidoso. Joga com um time pequeno. Agora, é o maior vitorioso do Espírito Santo. Não significa que é o maior jogador. Ele treina como poucos. Inclusive, um apelido dele aqui é Caseiro, porque ele não sai da associação. Ele é o nosso caseiro lá. O pessoal vai fazer medição de luz, encontra ele lá. Eventualmente, ele atende até um menino ou outro no intervalo do treino. Agora, além disso... Tem tréplica, né? Tem tréplica. Uma sorte... Homem que tem o apelido de Lázaro. O apelido dele é Lázaro. É por causa de quê? É porque ele sai dos mortos. Ele já ganhou uns 2 campeonatos saindo de disputa de pênalti de biônico. Agora, além de sorte, outro apelido dele é Barrabás. Por quê? Gente, tomara que caia de novo. Eu tô praticamente... Começou a travar. Rodrigo, Deus é pai! Deus é pai! O Rodrigo travado. Fazendo de tudo para travar. As verdades, cai a porra da internet. É um negócio... Rodrigo, o Serginho era mais jogador de cavado ou de liso? Não, Sérgio, presta atenção. Sérgio, Sérgio é muito enjoado, mas ele tem uma qualidade que é interessante. E eu aprendo algumas coisas com ele. Primeiro, ele inventou uma história de sair pesando o botão, que a gente avalia a rampa, o tamanho, a altura, e com o Sérgio a questão do peso. Em cima disso, por que a gente traz isso? Porque quando a gente viajava, encontrava os campos com muito desvios, e a gente acreditava que o botão mais pesado desviasse menos. Então, isso é uma construção de uma teoria de Sérgio. Na medida que a gente continua viajando muito, às vezes a gente encontra campo que acaba prendendo, e aí é mais importante o botão mais leve para ele poder andar de alguma maneira, e você tenta enfrentar esse desnível cortando bola. E outra, Sérgio tem uma capacidade tática de armação do time que é melhor do que a minha.
eu armo sempre do mesmo jeito, só tem uma jogada. Então, assim, ele tem mais variações e que é fruto da inteligência dele. Assim, ele não tem só defeitos, ele tem uma ou outra qualidade, sim. E aí, Mário? Não, eu queria ver com o Rodrigo o seguinte, que ele estava comentando sobre o campeonato que ele venceu até em 88, jogando de cavado, que eles começaram de cavado em 81 também. E se eles sentem saudade daquela competição que era junto. E quando foi o primeiro BR deles também, né? E se eles sentem saudade daquele tempo, que foi até 89, que teve 16 campeonatos. Começou em 70 com o Átila campeão, terminou em 89, teve ali um ano ou outro que não teve, e terminou em 89 com o Rebouças campeão. E eles jogaram essas competições. Era melhor aquele tempo ou agora é melhor separado? O que eu sinto, né? Eu acho que nós evoluímos, eu acho que nós andamos para frente. Essa ideia de dividir sênior, de master, de especial, hoje em dia eu acho legal. Por quê? Porque a gente acaba cansando também. Mas esse ano, nesses grupos de zap, saiu uma ideia de fazer um torneio com todo mundo junto. Provavelmente vai ficar para o próximo ano. Eu acho muito interessante também. O que eu imagino que a gente possa fazer, né? Eu não tenho dúvida que tinha que separar liso de cavado mesmo, porque os jogos são muito diferentes. Mas a oportunidade de jogar junto, eu acho que é muito legal. Eu acho que que estimula as pessoas. Essa ideia que está nascendo, eu aprovo, sim. Eu ponho fé. Serginho? Começou a contar conversa mole. E o primeiro BR, Rodrigo? O primeiro BR. O meu primeiro BR foi em 88, em Natal. Isso é inesquecível. Até porque eu estreiei contra Ozaná, que era um nome do tamanho do mundo. E aí depois joguei novamente com o Ozaná, eu tive um empate, uma vitória. Depois joguei com o Luiz Antônio e depois fiz a final com o Arnaldo, que era o papa título, e eu venci nos pênaltis. O jogo acabou 0-0. Figueira que apitou, e eu venci. Então, assim, isso é um momento que você não esquece. Aí depois a gente foi tendo outras oportunidades. Quando a gente falou dessa live, eu fiz até um levantamento, e aí descobri que, de fato, o Degani tinha até comentado isso no nosso grupo de zap, que, de fato, eu tinha 9 títulos CBF nacionais, né? Foi um Centro-Sul brasileiro especial que, na verdade, jogou mais Rio e Vitória, tanto que a final eu fiz com o Walter também, foi no Rio isso, era uma coisa que estava começando de liso. Serginho ficou entre os 4 também. Serginho ficou entre os quatro foram gente do Espírito Santo. Foi Sim. um campeonato estadual, praticamente. Depois eu fui vice-campeão especial, também perdi nos pênaltis para Hamilton em Aracaju, e aí depois vendo eu descobri que eu já fui também mais 3 vezes vice-campeão de sênior, que eu também não sabia. Eu tinha 3 títulos, porque aí você vai buscando, você acaba descobrindo que você encontra coisa. Tem né? Mas, assim, o Gabriel tinha falado nisso, né? Ou seja, que, de fato, eu treino porque é uma necessidade que eu tenho de deixar a cabeça tranquila, dar uns chutinhos, realmente é o que mais me deixa leve. E aí você acaba conseguindo conquistar resultado em razão disso. Acho que é basicamente isso mesmo. Serginho, tá online, Serginho?
Serginho travou de novo, porque ele começou a tentar falar algumas coisas. Ele comentou que, de fato, eu tenho uns 3 títulos que eu tinha, assim, eu era para ter saído no meio do caminho. Inclusive, foi contra ele. Ele tinha um mundaréu de ponto e eu não tinha nada. Eu saí, eram 8 pessoas para bater pênalti, para passar 2 vagas, e o campo desviava ainda. Um inferno. Acabei passando, aí peguei ele, quem tinha mais ponto, e aí eu fui ganhando todos e cheguei na final e ganhei também. Então eu tenho uns... Eu acabo não conseguindo lembrar. Teve um BR contra um menino da Bahia, Aliomar, e que ele tinha vantagem do empate, ele fez 1-0, aí eu fiz um golaço no final do primeiro tempo, empatei, e aí o jogo continuou, ele me deu um 2 toques, eu virei para 2-1. Mas tem... Fale. Me diz uma coisa, vocês chegaram a fazer quantas... já fizeram final de estadual, nacional, os dois? Nós temos algumas histórias. Nós fizemos uma final de brasileiro. Ele não gosta de contar, mas ele venceu. Foi no Rio de Janeiro. Naquela época, a gente podia escolher campo. Não tinha o sorteio. Aí eu cheguei para ele e perguntei. Então, perguntei uma coisa. Sérgio, o campo tem desnível? Eu disse, não tem desnível nenhum. Tá bom. Aí deixei no campinho dele. Pô, jogou uma bola dentro da área. Eu fui dar um toque. Foi pro outro lado, ele pô 1-0. Eu olhei pra cara dele. Não tem desnível? Eu disse, não tava desviando, não. Rapaz, eu ainda corri, resultado, perdi. Então, assim, mas já fiz já tivemos, assim, algumas histórias. Tem uma história fantástica. Nós jogando botão lá em Domingos Martins, que é uma cidade aqui nas montanhas, e não tinha juiz e nada. E jogo meu contra ele, eu acabei ganhando esse torneio, tenho a tacinha. Lá pelas tantas, ele bate um lateral, a bola não andou. Eu perguntei assim, Sérgio, a bola não andou não? Ele disse, andou sim. Não, andou não. Não, tem que andar 1,5 goleiro. A gente aqui não é como o pessoal do Sul que lê regra, conhece regra. É 1,5 goleiro, Sérgio? É 1,5 goleiro. Continuou o jogo, ele fez o gol, aí eu comecei a juntar gente, nego rindo. Aí Spider, o nosso Antônio, falou assim, o que houve? Não, mais uma vez Sérgio deu uma garfada em Rodrigo. 1,5 goleiro. Aí o que eu fiz? Eu anulei o gol, bateu o lateral de novo. anulei o gol, bateu o lateral de novo, e aí continuou o jogo, e aí foi, e acabei vencendo, não sei. Legal. Mas tem umas histórias assim, tem uma história fantástica também, da jogada Dodô. O nosso amigo Osmar, parece que faz terapia até hoje em razão disso. Ele era o árbitro? Ele era o árbitro, jogando eu e Sérgio. O Osmar de Pelotas, né? O Osmar de Pelotas, menino maravilhoso, menino maravilhoso. O Osmar tá complexado. Complexado. Tem mais um que tá também. Tem mais um. Rapaz, a gente jogando, eu fui cavar uma bola e eu, assim, o pessoal diz que eu só roubo em jogadas essenciais. No dia a dia eu não roubo, não. Aí eu fui dar uma cavada, pá! Eu achei, inicialmente, que ia ser 2 toques. E aí eu cheguei a falar Dodô, mas quando eu vi, ela pegou na orelhinha do botão e mudou a direção. Aí eu falei, Dodô, e eu já sou gago, Dodô, e parei no Dodô. O meu amigo Osmar falou assim, cavou. Nossa, Sérgio ficou alucinado. Você ia se acusar? Eu falei assim, Sérgio, eu ia, mas eu senti que realmente mudou. Bem, continuou.
a jogada já era difícil para mim, ele fez o gol no meu gol, aí ele vem pegar a bolinha dentro do meu gol, rapaz, nessa orelha aqui, ele deu um berro de golaço, ele esperou chegar pertinho, berro, golaço, nossa senhora. E eu fiquei quietinho, né? O que eu posso fazer, né? Continuei, aí eu empatei, em silêncio absoluto, porque eu não comemoro nada, e virei para 2-1 em silêncio absoluto. Nossa, ele ficou alucinado, porque todo mundo chegou, pô, legal, 1-0. Falei, não, o Rodrigo virou. Nessa famosa história da jogada Dodô. Aí ele fala assim, que desses 9 títulos que eu tenho, 3 são cagados e 2 são roubados. Então você pode diminuir aí aí fica 5, 4, que é o que dá mais. Estamos esperando, tá ali, o Osmar botou, tem uma pergunta relacionada. Osmar tem, menino maravilhoso. Eu falei, manda, estamos aguardando. Mário, só para a gente, enquanto aguarda a pergunta do Osmar, vê se eu estou enganado. O Rodrigo é um dos dois, eu não sei se tem mais gente, que tem título brasileiro de cavado e liso? Ele tem título brasileiro de cavado em 88 e tem tricampeão brasileiro liso. Sim, a Lene também, né? A Lene também. Rodrigo, eu não sei se tem mais algum, acho que não. Eu acho que não também. Na verdade, é que o Rebouças ganhou jogando liso, jogando com botão liso. Mas na época era livre, né? Era livre, né? Na época era livre. Não tinha essa definição. Porque depois o Rebouças, em 90 e alguma coisa ali, eu tenho que olhar o histórico, ele ganhou um brasileiro depois de novo, 93, 94, 95 talvez. Mário, chegou a pergunta. Tá pronto aí, Rodrigo? Manda! Eu nem li. Contou tudo, mas foi perguntar outra coisa. Quem é o melhor juiz da categoria? Osmar Ioste. Este menino é uma bênção em minha vida. Não tem defeitos. Entendeu? Ei, Rodrigo, eu tenho outro árbitro, né? E ele disse que eu podia contar a história. Ele falou para mim, pode contar. Manda bala. Aí, ó, tá aí ele. Croza. O Croza, nosso atual campeão Centro-Sul, né? Grande fabricante de mesa. Ele o melhor do Brasil, hein? O melhor do Brasil. Esse menino é... As mesas dele são... Também acho. Intocáveis. Quer limpar a barra. Nosso atual campeão Centro-Sul. Ele estava no campeonato, não sei se Copa do Brasil, Brasileiro, Centro-Sul, e ele viu lá que ele ia apitar Rodrigo e Serginho. Aí ele falou, pô, que beleza, vou descansar nesse jogo. Nossa. Vou descansar, 2 irmãos. É desesperador. Quando ele chegou na mesa, um já chegou para ele e falou assim, cuida os 15 segundos. Confusão. Bom, moral da história, ele falou que foi o jogo mais difícil que ele já apitou. Presta atenção, eu e Sérgio, hoje em dia, assim, melhorou muito, mas era muito difícil. Sérgio, ele é uma pessoa muito correta, mas ele é muito enjoado em algumas coisas e quando ele põe na cabeça é complicadíssimo. Mas assim, teve uma final minha, eu acho que contra o nosso amigo Urso da Bahia, acho que em Recife. Rapaz, os 2 ou 3 últimos lances que eu fiz no jogo, eu fiz chorando. Eu não consegui fazer. Eu olhei para a cara de Sérgio, não, sério. Sérgio emocionado com a minha vitória. Então, assim, nós somos de ascendência libanesa. Então, a gente briga igual cachorro. Mas não vem entrar no meio da briga nossa, não, porque a gente junta nós 2 para brigar contra o outro. E se for da associação, junta nós 3 para brigar contra o outro. Então, assim, é bem um perfil libanês mesmo. Então, não pode deixar junto, porque dá alguma dificuldade. Mas a gente junta contra... E
Isso é vero, é verdade. Aí, Então, assim, eu me emociono com as vitórias dele também, torço muito. Agora, eu e ele na mesa é um pouquinho mais difícil mesmo. O Crosa comentou que ele achou que ia ser uma babada, já estava pensando em pegar uma cadeira para apitar sentado. Chance zero. Zero. Ele falou que ele paga R$50 para alguém apitar se um dia ele cair no jogo de vocês de novo. É. Bem assim. Hoje em dia está mais fácil. Ele está tendo dificuldade. Ele está com dificuldade de falar e ouvir ao mesmo tempo. Então, aí é sacanagem. Ele não está nem podendo estar se defendendo. Mas, Rodrigo, para a gente encerrar essa primeira parte, que até o Serginho comentou sobre o teu time. Por que os botões pequenos? Primeiro dizer que eu jogo com o time do Benfica, porque eu ganhei de presente de um amigo chamado Leonardo Almeida. Ele me deu 2 times do Benfica, presente. Um feito por Salatiel e outro feito por Anselmo. E eu fui campeão brasileiro, a Copa do Brasil, com os 2 times, mais de uma vez. Eu tenho uma coisa que me incomoda muito quando o cara sai cavando, cortando, e aquela bola que vai sair bate no meu botão e o cara ganha o lateral, ou ganha... Isso me mata. Aí eu quero diminuir essa oportunidade. Então, esses 2 times, que eram 56, hoje em dia um é 50 e o outro é 46. Fui diminuindo. E os meus times hoje, os times maiores que eu tenho são 52. Eu já fui campeão brasileiro com 52, fui campeão estadual com 51, e agora eu jogo com um time 48. Mas, assim, eu acho que não... Como ele é muito pequeno, a altura... A altura, ele não pode ser tão pesado. Eu jogo com escudo de metal, que eu acho muito bonito, e a altura fica em torno de 5,7, 5,8, às vezes até 6. Os meus times têm, em média, um peso de 13,5 até 14,5 gramas. Eu acho que isso dá para jogar. Quando é muito pesado, você sofre muito com o campo. E quando é muito leve, você não consegue tirar. Então, esse tipo de botão, com esse peso, você consegue tirar e você consegue ficar em campo também. Eu tenho uma lixada, que aí os meninos brigam comigo. Eu lixo os meus times. E eu lixo... Né? Não, eu lixo tudo. E eu lixo as minhas réguas também. Faço uma base. Tem régua no intervalo, né? Fiquei sabendo eu que lixo. Lixo. Tem. Mas, assim, o que eu acho que dá uma diferença, se você fizer um teste com uma régua minha, ou com... ela prende em cima do botão melhor. E essa lixada que eu dou, Sérgio conhece bem isso, chama pinceladas de Van Gogh. Então, num dado momento, o botão corre mais, e num dado momento, ele corre menos. Sérgio, você pode até falar alguma coisa sobre... ele trampou o rosto. Você pode falar alguma coisa sobre isso. Você chegou numa hora boa. Esse louco... Não faz assim, você vai cair de novo. Ele acha que faz o botão agarrar e deslizar na hora. Não é agarrar. Porque essa história de agarrar, tem o meu grande amigo aqui, o Cláudio Save, de vez em quando ele faz umas coberturas também, eu pergunto, não, meu time que lixou foi o Rodrigo. Esse Cláudio Save não vale um sal do batismo, esse rapaz. Serginho, tudo bem, Serginho? Tudo bem, tudo ótimo. Só tá ficando roxo de tanto cair, né, Mário? Sim. Mas estamos ouvindo. Eu não sei a quantidade de mentira que ele já contou. Um monte. Ele chegou para mim assim, corta o Serginho, que aí eu conto todas as histórias. E eu tô te cortando e ele conta. Eu tô te cortando e ele conta.
Sérgio, eu já contei o goleiro e meio e já contei a jogada Dodô. Você tem direito à tréplica. Osmar, até o Osmar se pronunciou aqui, que era o árbitro dessa partida. A jogada Dodô é emblemática. Rodrigo, num lance raro de honestidade, foi acusar 2 toques. Como ele é gago, ele falou do. O Osmar, pessoa maravilhosa, que faz parte da quadrilha, marcou que tinha cavado. Viu? Aí o Rodrigo... Eu também acho. Também acho. Sacanagem. Você vê, assim... Assim, se ele não fosse gago... Ele tinha dado gol, 2 mas toques. não tem problema, não, já passou. Ficou uma coisa em família. Olha, são pequenas participações para voltar à verdade, apenas isso. Sérgio, fica tranquilo que um dia a verdade vem. O Osmar vai ter uma dor de consciência, um dia ele vai chegar a público e vai dizer, Serginho está com a razão. E, ó, eu ganhei esse campeonato, hein? Eu ganhei esse campeonato. Para você ver como era uma... Assim, ninguém ganha nada quando faz uma coisa feia. Eu ganhei. Tá vendo? Legal. Vamos sair da parte boa agora, Serginho e Rodrigo Mar, e vamos ver a dor. Qual foi a maior dor, Rodrigo? Aquela que doeu, assim. Derrota. Derrota. Eu não quis falar derrota, aquela que tu não ganhou. Que o cara ganhou de ti, que tu esperava. Esse eu vou... Tá tranquilo. Tem uma que é... Não vale o Serginho, tá? Não, todo jogo com o Sérgio é meio enrolado. Eu tenho uma derrota emblemática. Eu tinha voltado de ser campeão brasileiro. Não era o melhor nome do estado, o melhor nome era Moscoso. E fui jogar contra um rapaz chamado Barroca, que vocês não conhecem, mas da velha guarda, uma mão maravilhosa. Rapaz, esse senhor não tomou conhecimento. Ele era mais velho do meu título de campeão brasileiro. Ele me meteu uns 8-2. 8-2, assim, que eu não sabia para que lado, que assim, a bola, eu saía, ele pô, eu saía, pô. Mas eu era campeão brasileiro, bicho, campeão. Então, assim, isso marcou um pouco, mas depois, não nada assim que me lembrasse assim mais, não. Teve essa final de um brasileiro nos pênaltis que eu perdi, mas eu ganhei um brasileiro nos pênaltis, perdi um brasileiro nos pênaltis, então tá dentro do padrão aí. Legal. O Serginho tá no ar, Serginho? Eu acho que o Serginho tá travado, né? Até saiu. Ele tá naquela internet de escada do Dindom, Dundom, aquela coisa assim. O Serginho tá ouvindo? Não, então vamos em frente. O Rodrigo, dos títulos brasileiros, qual aquele que você tivesse que escolher qual que você escolheria de mais importante? Sempre o primeiro. E o próximo. São 2. O primeiro e o próximo... Fala. Não. Pode complementar que eu quero o primeiro, porque o primeiro eu não tinha nem idade, nem tamanho e não tinha experiência.
E o próximo, porque aí eu completo os 10, que eu acho que é um número legal, em termos de títulos nacionais. Mas teve um título que me marcou muito, que foi um Centro-Sul brasileiro de sênior, no Rio de Janeiro, que foi também desse jeito que eu vim, caindo pela tabela, cambaleando completamente. Eu acho que o nome Lázaro foi ali. E eu já tinha perdido uma final de brasileiro com o Sérgio, eu já tinha ficado vice em outras coisas. E a partir dali, eu ganhei e meio que quase que inverti, e talvez eu tenha ganho mais do que ficado em segundo lugar. Mas até ali eu acho que eu era mais vice do que outra coisa. E olhando aqui, parece que eu era mesmo. E tu tem vontade de talvez jogar a categoria, voltar a jogar pelo menos um ano, sei lá, se arriscar na categoria adulto, a especial? Isso é interessante, porque aqui no estado a gente não tem essa divisão. E, assim, modéstia à parte, eu acho que a ABC, o nível, ele é muito alto. Tanto que, por exemplo, o Fernando, ele é um papa-título aqui, o Rodolfo é um papa-título, acho que é mais Fernando e depois Rodolfo. Mas eu sou, graças à pandemia, que a gente parou o campeonato, eu sou o primeiro do ranking do estado. Então, eu não estou nem achando ruim essa história dessa pandemia, não. Mas aqui a gente não tem estadual de sênior, não tem nada, é tudo, e eu acho que eu sou o campeão estadual aqui também, fui 18 e 19. Então, assim, aqui é muito parelho. E eu acho que é até por isso que a gente fica brigando melhor no sênior. Agora, por que a gente fez essa escolha aqui? Porque aqui, como a gente é muito parelho, se eu, Sérgio, Manel, nós não tivéssemos migrado para o sênior, nós íamos ficar brigando por vaga no especial, tirando vaga dos meninos, então, e não íamos estar ocupando um outro espaço que a gente considera importante, e acabou virando uma força do Estado nosso, que Sim. realmente a Sim. gente acaba... Então, assim, isso foi uma escolha política que nós fizemos realmente lá atrás para ocupar mais espaço. Mas eu acho que aí é uma ideia boa da gente fazer pelo menos uma vez por ano um evento, né? Um evento que misture todo mundo. Eu acho que é legal. Eu acho que é legal. Sobre o tema das categorias, não sei se tu chegou a ver no último programa, acho que foi no último ou no penúltimo que eu comentei. Acho que foi no penúltimo que o Eugênio me perguntou se eu ia jogar sênior ou não. E eu respondi que a minha opinião é aquela que a gente valorizaria mais as categorias se cada um jogasse a categoria que tem idade para jogar. Mas isso aí é uma opinião de cada um. Então, respeito. Na minha opinião, claro. Eu acho que cada um. Tu tem idade para jogar o sênior, joga o sênior. Tu tem idade para jogar o master, joga o master. Porque seria uma maneira de valorizar todas as categorias. Mas é uma opção de cada um. Fernando falou que a farra do boi minha acaba quando ele fizer 50 anos. Fernando Miranda já falou isso. Ó, a sua farra do boi vai acabar. Grande craque. Mas eu digo para vocês uma coisa, assim, vendo... Eu comecei em 2006, tá? 2006, então agora vão que 14 anos que eu tô jogando botão. E eu sempre, desde o início, e avaliando os grupos, principalmente os grupos dos nossos gaúchos, porque a gente tem grandes jogadores gaúchos, e a gente tem dificuldade de colocar esse pessoal da categoria sênior nos pódios. A gente tem dificuldade, são grandes jogadores. Então, nesse período que eu avaliei, para mim, a categoria sênior é a mais difícil do Brasil. E se não for a mais difícil, com certeza é a mais equilibrada. Porque não tem cara médio jogando. E todos são experientes.
Vê os grupos, é tudo aquela casca. coisa, né, Mário? É difícil ter iniciante no sênior. Não tem iniciante no sênior. E são. Pô, tu vê cara eliminado na primeira fase, cara que joga muito botão, né? Que é diferente do liso, da categoria adulta, diferente do adulto. Quando vê, tem cara que chega no mata-mata e ainda não enfrentou assim um adversário casca dura, né? Eu não sei o que tu acha, Rodrigo, se tu acha que talvez a categoria sênior pode ser mais difícil que a adulta. Eu acho que até pelo número de pessoas, eu acho que a adulta ela é mais difícil. Nós temos na categoria adulta, você pode juntar aí, você pega uns 3 do Rio Grande do Sul, você pega uns 6 da Bahia, você pega no Espírito Santo uns 2, em Natal você pega mais uns 2, se você tem aí pelo menos umas 18 pessoas que pode ser campeão brasileiro, sem então assim, é um nível muito grande. No sênior a gente tem o Espírito Santo realmente muito forte, o Sul é uma turma realmente assim boa, nós só temos uma figura que é o Can, que ele é um super campeão aí, mas ele é ruim de viajar, né? Carlos Alberto Can, eu sou fã. Estadual, acho. Eu sou fã mas não viaja. Dele, fantástico. E na Bahia nós temos assim, na Bahia você fecha os olhos e tira, tem uma turma muito boa, Danilo, Jorge Campos, Walter, Urso, aquele Machado, que é do interior. Então, assim, não, e o Lisa, né? O Lisa, que eu fui, eu era sempre ganhava troféu, era o primeiro do ranking. Elisa me deu uma esculhambada, eu tô aí procurando meu caminho aí. Esse menino é um menino espetacular, né? Aliás, a família toda. Então, olha por onde o Serginho apareceu agora, nos comentários. Mas tu sabe que eu tava olhando o histórico da Copa do Brasil 2013 até 2019. Tem só 3 campeões. Que é Rodrigo, Sérgio e ele. Sérgio. E Sérgio ainda fala aí, porque Sérgio não tá aqui, eu tenho que falar para ele, que eu comecei ganhando, e aí comecei a cair, então eu estou em franca decadência. E ele estava, é só ver, ele estava em quarto, depois terceiro, depois segundo, primeiro. Sim. Então, assim, o gráfico de Sérgio hoje é o gráfico da pandemia. E o meu gráfico é o gráfico da descida. Então, o Sérgio não está aí, mas eu falo em nome dele. Rodrigo, em termos de adversário, qual é aquele adversário que tu mais tem toca, por exemplo? No Brasil, no Espírito Santo. Eu tenho que citar primeiro Fernando, porque os nossos jogos são complicados e ele acaba vencendo, aí eu reclamo da sorte, então, e aí ele fala que eu desjogo, que eu jogo para trás. Na verdade, eu tenho uma jogada só. Ele fala que eu sou absolutamente limitado, que é uma porquinha que eu monto pelo lado direito, e agora tem que ter distância, né? Eu acho que são 3 goleiros para o botão, porque antes era tudo juntinho, e um botão. Eu sempre marco do mesmo jeito. E sempre lanço a bola para o cara sair com aquele botão. Ele fica revoltadíssimo com isso. Rodolfo é um cara, né? Então, assim, no Espírito Santo, sem muro. Não tem muro. Fernando em primeiro lugar, porque o meu jogo acaba não casando com ele. No Brasil, eu acho que hoje em dia é o Alex. Não tem jeito. Né? Paulo Machado era o cara quem eu queria lembrar, que também eu tenho uma dificuldade de jogo com o Paulo Machado. Zezeca também, no Sergipe, nós esquecemos, né? Espetacular. Então, Fernando. Agora, Sérgio, obrigatoriamente eu preciso citar, porque é sempre um jogo difícil. No passado era mais, que ele conseguia me tirar do sério. Hoje em dia, não mais.
Mas é um jogo complicado, sempre. Bom, mudando um pouquinho. Como que o Rodrigo se prepara para um campeonato? É de ficar uma semana treinando ou já está na rotina? Rotina. Tirando esse momento da pandemia, eu treino praticamente todos os dias. Eu não preciso, assim, eu treino só, eu não preciso de ninguém para treinar. Tenho usado, quando eu conseguia, Quincas, que é um amigo que vai lá, joga, mas sozinho eu treino, faço aquele treino baiano, chuto a gol. E uma coisa que eu treino também a atrasada de bola, né? O meu jogo é um jogo meio simples, que é tentar fazer aquela porquinha que eu consigo fazer. Eu até falo que é garrincha para me valorizar um pouco, só tem uma jogada, todo mundo sabe qual é a jogada, e o cabra faz a mesma jogada e acaba tendo resultado. Então, só deixa eu pegar um gancho, depois tu continua, pegar um gancho nessa história da porquinha, que eu preparei uma coisa aqui para ti sobre a porquinha. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Não vou conseguir, vamos ver. Pede ajuda, Sérgio. Serginho, me ajuda. Não vou conseguir, vou ter que preparar aqui. Pode continuar teu assunto que eu preparo aqui. Nessa bagunça toda, ele saiu do gatilho. Essa história da porquinha, ela tinha até um nome, né? Porquinha capixaba. Que isso vem do cavado, né? E o que era interessante, que você fazia aquela porquinha e todo mundo pensava que você ia lançar pela frente e na realidade você ia cavar, ganhar o lateral e lançar ela por trás. Essa que era a jogada. Então o cara marcava pela frente, mas você fazia a jogada inversa. E de fato, eu tenho uma mão boa. Eu jogo de paletinha para todas essas jogadas miúdas, todos os lançamentos. Isso eu mantive. E o pente que eu preparo são para todas as outras jogadas. Jogada assim, já tem 3 dedos, eu já lanço com um pente. Mas se tá juntinho, se tá um dedinho só, é a paletinha. E eu acho que eu lanço bem, realmente. E eu acabo conseguindo botar a bolinha ali no meio. E aí meus amigos ficam mais tristes com isso. Consegui aqui. Beleza, manda. Tinha que ter, né, Rodrigo? Alô, galera do Fute-Mesa BR, boa noite. Grande abraço a todos, saudade de todo mundo. Saudade também de jogar um botãozinho. Estou aí desde o início desse distanciamento social parado, sem jogar. Mas daqui a pouco tudo isso vai passar e a gente vai estar junto de novo. Falar de Rodrigo e Serginho é muito fácil, né, cara? São pessoas maravilhosas, são grandes amigos, são personalidades do futebol de mesa capixaba, né? Esse jeitinho que eles têm. Também conhecido aqui em Vitória como Ruth e Raquel. Lembra daquela novela Mulheres de Areia, que tinha Ruth, Raquel e o da Lua? Eles dois fazem um tira bom e um tira mal o tempo inteiro. Quando um tá bonzinho, o outro é mal. Quando o outro é mal, o outro é bonzinho. Então é um apelido muito bom aí dos dois para o pessoal entender a personalidade da dupla. São Ruth e Raquel juntos e misturados. Mas, brincadeiras à parte, são grandes amigos, né? Amigos não só. Nós não somos amigos só entre a gente, somos amigos assim, em família. Essas mulheres se gostam muito, a gente frequenta a casa um do outro, toma vinho junto. Amizade de décadas que a gente se respeita muito. Quem não conhece direito acha que nossa brincadeira às vezes excede e que um sacaneia demais o outro, mas a gente aguenta e a brincadeira continua e não pode parar. Vou fazer algumas perguntas direcionadas, né? Vamos começar com o Serginho, que é o que nasceu primeiro, mais espertinho, encontrou o caminho da saída mais rápido. Serginho, você era fluminense, se rendeu ao Flamengo de Jesus e fez um time do Flamengo de Jesus aí, né? Em homenagem a esse bicampeonato da Libertadores, ao Hepta brasileiro.
eu queria saber se esse time é o projeto de uma vida toda. E explica para o pessoal como é que são esses times que você tem, que são projetos de uma vida inteira e que eles mudam de 2 em 2 dias de acordo com a piaba que você toma. E também gostaria de saber de Sérgio, ou se ele pudesse explicar para o pessoal aí, como que foi a situação da jogada Dodô, que aconteceu na Copa do Brasil, o brasileiro aqui em Vitória, se não me engano. Para Rodrigo, eu queria perguntar o que são as pinceladas de Van Gogh, essa lixada especial, né? Que nosso amigo parece que tem um rançozinho do cavado ainda, aquela defesinha fechada, cobrir bola, jogar bola no cantinho, esconder e voltar botão. Queria saber como que ele faz e qual o motivo de utilizar a jogada, a lixada, pinceladas de Van Gogh. E outra, que o Rodrigo explicasse para a gente aquela criatividade que ele tem no jogo, aquele tiro de meta que é sempre na porquinha, a pessoa tira o marcador da porquinha e ele fica ali tentando voltar naquela porquinha o tempo inteiro. E quando não dá certo, ele esconde no fundo do campo, tipo um golfe lá na bandeirinha de escanteio, e volta à defesa e tenta novamente achar uma nova porquinha. Por que a jogada monotemática? O apelido dele, ele mesmo se autodenominou Garrincha, o jogador de uma jogada só. Então é isso aí, grande abraço a todos, beijão, saudade. Ó, na verdade, primeiro falar dessa coisa de Sérgio, né? Sérgio tem uma capacidade de jogar com um time 52 e 3 horas depois jogar com um time 56 de tamanho, que é alguma coisa assustadora. Teve um time que ele comprou o time no campeonato, um Cruzeiro, que Zilber falou que ia dar um goleiro do Cruzeiro para ele, se ele, no outro campeonato, ele voltasse com o mesmo time. Comprou e foi vice-campeão brasileiro com esse Cruzeiro que ele comprou e botou na mesa. Então, o Sérgio, realmente, assim, é um caso à parte. Vai e volta, vai e volta. Eu tenho diminuído os meus times, mas eu tô cada vez diminuindo, tô com 48, hoje em dia, na minha caixinha, tem 2 times 48. São 14 botões, 6 rampa 12 e 8 rampa 0. E pronto, é isso. Não muda nada, muda bolinha, muda tudo, e eu continuo desse mesmo padrão. Essa jogada eu já falei, né, que eu só faço isso, não faço outra coisa. Agora, eu tenho uma facilidade realmente eu tenho uma dificuldade enorme para cortar a bola. Isso eu faço muito mal. Mas dar um tapa na bola e esconder bola, e aí meu amigo Fernando sofre horrores com isso, e às vezes eu consigo dar esse tapa e jogar ela na pequena área. Aí eu jogo de novo. Então ele fica alucinado, porque não sabe se... Como o meu botão é muito pequeno, eles querem jogar a bola no meio campo, para eu ter mais dificuldade de mirar e chegar. Aí eu adianto mais o meu time. E ao adiantar mais, se ele jogar atrás, eu recuo. Então, assim, acaba ficando... É um joguinho chato, mas tem sido muito positivo. E, Rodrigo, baseado nessas informações, até no depoimento do Fernando, o Rodrigo se acha um cara defensivo ou ofensivo? É mais uma cobra, por assim dizer, porque eu vou atraindo o adversário, então é mais um jogo para trás, mas eu tento jogadas difíceis de atrasada de bola, que eu poderia esconder, mas se eu atraso, eu realmente pego o adversário numa dificuldade realmente muito grande. Então, nesse momento, quando eu atraso, eu passo a fazer um jogo ofensivo. Hein, Rodrigo? Entendeu? Fale. O Danilo tá pedindo para te falar sobre o ninho da águia. Rapaz, essa história é ótima. Essa história é ótima porque tava eu jogando desse meu joguinho, que eu não consigo fazer outra coisa, e eu jogo com 4 levantadores. 4.
E a jogada estava difícil, e é sempre essa mesma jogada. Mas estava difícil, o cara devia ter marcado muito, eu já nem lembro com quem que eu estava jogando. Aí eu peguei um levantador e bati o tiro de meta, jogando a bola, não sei para onde, mas colocando esse botão a uns 3 dedos de um ponta meu. Danilo estava passando, olhou para mim e falou assim, errou, né? Porque ficaram meio pertinho. Eu não falei nada. Mas não sei por quê. E aí eu acho que é mérito dele, porque assim, Danilo é um cara que sabe tudo de futebol de mesa, joga demais da conta, é uma referência, é um campeão. E ele parou e ficou olhando o jogo e ele viu fazendo 1, 2, 3. O que era isso? Era montar uma porquinha com um botão só e eu jogando o segundo para poder montar. Quando ele percebeu isso, e ali eu lancei depois e fiz o gol. Quando ele percebeu isso, ele me parou e falou assim, você fez aquilo para montar a porquinha? Eu falei assim, bicho, não estava saindo jogada. Muito bem. Aí eu perdi, fui tomar banho, não sei o que foi. Desci para poder ver jogo, encontro ele e ele jogando com o time dele e um botão embaixo da mesa. Aí eu falei com esse bicho, esse botão você esqueceu de guardar, ficou aí largado. Se não, esse é um levantador que eu vou substituir para poder fazer o ninho da águia. Eu falei assim, não acredito. Ou seja, ele tem o crédito de observar, mas em vez de aprender coisa que preste, ele resolve aprender porcaria, né? Então, assim, só... Mas é o mérito... Assim, mas isso é que é legal. Botão, você fica observando o jogo. Eu sempre falo isso, ou seja, quem começa a jogar botão precisa de uns 5 anos. 5 anos para você jogar botão em alto nível. Antes disso, porque assim, são tantas as alternativas que você tem, tantas as jogadas, tanto posicionamento, que uma dessas coisas define. Por exemplo, Rafael Cosmo, lá do Espírito Santo, ele é um cara que, taticamente, de armação, se você não ficar super atento, em 4 ou 5 jogadas, ele mata você. Marco Moscoso, uma das grandes qualidades dele era ele ter 3 ou 4 jogadas à frente. E eu não consigo isso. Você fica tentando adivinhar, né? Por isso que Fernando fala assim, não, troca a bola. Eu falei, não vou trocar, não. Troca a bola, não vou trocar, não. Porque esses caras acabam comendo a gente. Esses caras acabam comendo a gente. Entendeu? Rodrigo, e sobre... A gente conversou com o Gabriel domingo passado e ele citou algumas escolas. Você acha que a escola, o estilo de jogo do capixaba, herdou alguma coisa do início no Cavado ou conseguiu criar uma identidade própria? Eu acho que tem as duas coisas. Né, ou seja, o Cavado foi muito forte. Eu acho que Marco Moscoso nesse modelo de ir para frente, né? Eu acho que a ABC, a gente realmente pratica um futebol de mesa de altíssimo nível. A gente não pode dizer quem vai ganhar o campeonato interno nosso. Então tem Aloysio, Fernando, Rodolfo, Rafael, Glaucio. Então, assim, tem sempre alguém com chance de ganhar e, basicamente, tem a trocada de bola, tem a cavada que se faz muito bem, tem a atrasada de bola. Então, assim, por exemplo, você não vê no Sul ninguém atrasando bola. Você não vê isso no Sul. Você vê cavando. Então, a gente mescla um pouco isso, mas num foco muito mais ofensivo. Não é à toa que o Espírito Santo ele migrou, e não existe no estado botão cavado. É só liso. Então, assim, o perfil do botão liso é um perfil mais ofensivo. A gente tem uns 3 ou 4 que joga botão liso para trás, que é desesperador. Talvez Fernando tenha essa mágoa comigo. Mas, assim, em geral, é um perfil ofensivo. Eu realmente, quando eu dou um toque para o lado e tudo, mas é buscando atrasar uma bola e jogar numa segunda vez.
Mário, acredito que muita gente queira saber, ainda mais a gente aqui do Sul, que ainda pratica as duas modalidades. O que fez o Espírito Santo abandonar de vez o cavado, 100%? E quando tomar essa decisão, se foi uma decisão fácil, teve gente contra, ou estava todo mundo decidido a tomar essa nova linha? O que motivou, eu vou falar assim com o coração leve, é porque o jogo cavado ele é muito chato. Vou falar assim de maneira muito clara. Ele é muito técnico, ele é muito difícil, mas ele cansa a beleza. O liso, ele é mais plástico, e aí tem mais um senão. O cavado, ele tem uma tendência mais a nivelar por baixo. Um cara médio, ele consegue dar uma segurada melhor no jogo. No liso, não. No liso, para você conseguir dar uma segurada, você tem que ter uma qualidade técnica que no cavado você conseguiria. A única defecção que a gente teve foi Moscoso. Porque Moscoso seguramente sempre foi o maior nome, o melhor nome nosso. Ele continua jogando o botão liso, ele treina liso, ele faz parte da associação, ele contribui, mas ele não joga mais torneio oficial, ele não compete mais. Só assim, em última análise, se Sérgio brigar muito com ele, brigar, ele com muita dificuldade, ele vai lá e joga. E se nós tivéssemos continuado, e Moscoso era o nosso melhor nome, então nós tivemos que partir do zero, né? Nós tivemos que partir do zero. E eu acho que isso levou a alguma dificuldade dele querer recomeçar. E nós todos recomeçamos e estamos muito satisfeitos com esse modelo. Não existe a chance da gente mudar nisso, não. Vocês acham que, por exemplo, essa atitude do Espírito Santo beneficiou o liso do Estado e pode ter... Nacionalmente, por que eu digo nacionalmente? Porque a balança, que era Nordeste de um jeito e Centro-Sul de outro jeito, ela deu uma invertida. Ela pesou mais, ou seja, ficou praticando efetivamente o cavado o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Agora é que a gente começa a ver a presença de Santa Catarina, que não existia, Paraná não existia. Então, assim, foi uma traição que o Espírito Santo cometeu à época, mas que a gente tinha muita clareza de que era uma escolha que a gente devia fazer para o bem do futebol de mesa. Tu acha que pode ter regionalizado mais o cavado? Com certeza. Muito tanto que quando eu fui época? Aqui no Espírito Santo, não, nós sempre tivemos em torno de 30, 40, mas a mudança foi todo mundo para liso. Todo mundo para liso. Não existe botão cavado no Espírito Santo. E não é que seja proibido, mas é que, assim, as grandes figuras, as referências, jogam liso. Então, o cara já chega lá, já é apresentado o botão liso, ele já joga liso e vamos pro rock. Quanto tempo faz essa decisão? 89, quando foi fundada a ABC. 89. Sim, que daí 90 foi o primeiro brasileiro. Já foi o primeiro brasileiro. Teve aquele brasileiro fake, né? Que eu não sei se teve algum outro comentário. Que eu acho até que teve um menino, foi um menino sem barba, em Imberbe, que ganhou. Acho que o Eterno não jogou, o Magnífico não jogou. Acho que as figuras de pro não jogaram. Aí o Imberbe venceu. Legal. Mário, alguma pergunta, Mário? Pergunta relacionada aos jogadores. Ele que falou do Moscoso, já citou Modenese, citou Rodolfo, Fernando, e tirando os Aboldibs, né? Quem foi ou quem é o melhor jogador capixaba? Eu acho que fica entre Moscoso e Fernando. Moscoso pelo histórico, Fernando
ainda jogando uma bola de altíssimo. Agora, Rodolfo, ele é diferenciadíssimo. Eu acho que essas duas figuras, Rodolfo e Fernando, hoje em dia, eles estão no mesmo nível. Acho que quando passar a pandemia, talvez eles voltem a ser primeiro do ranking. Não sei se... Hoje é o Rodrigo, né? O Rodrigo, até aproveitando agora esse gancho, já que a gente está se caminhando para o final, eu cheguei a comentar contigo até quando a gente te fez o convite, e aproveitar um pouquinho do teu lado médico agora, falar um pouquinho mais. Queria que tu falasse para nós um pouco qual a tua opinião em relação a essa situação que a gente está enfrentando sobre o coronavírus, a Covid-19, essas coisas todas. E o que tu acha em relação, o que isso pode acarretar nas pessoas, depois que passar tudo isso, e na situação do nosso futebol de mesa? Primeiro, você acha que a gente já cancelou a Copa do Brasil e transferimos o Centro-Sul e o Nordestão para o ano que vem? Pelo teu conhecimento técnico agora e profissional, você acha que o brasileiro, em final de outubro, início de novembro, pode sair? Ou você acha que a gente está esperando à toa? O que você acha disso tudo, direcionando um pouco para o nosso futebol de mesa? Tá. Assim, comentar isso é até um pouquinho difícil, mas como nós estamos em família, a gente vai fazer. Claro. Porque, infelizmente, e é com muita tristeza que a gente vê isso, essa questão da pandemia no nosso país, ela ficou meio partidarizada. E isso é um desserviço assim, do tamanho do mundo sobre esse tema. Eu costumo dizer, assim, eu sou bem mais velho, né, vocês veem, eu sou de uma época em que tinha guerra por causa de petróleo. E nós estamos vendo que o petróleo, o produtor entrega de graça, porque é caro produzir, é caro fazer o transporte e é caro armazenar. Então está mais barato entregar. Isso nós nunca vimos. Isso nós nunca vimos no mundo. Alguma coisa semelhante que a gente eventualmente possa ter visto teria sido em 1918, na pandemia espanhola, que tem o nome de espanhola, porque teve a questão da guerra, ela é de início nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ela foi para a Europa e daí espalhou para o mundo todo. Só que nós não temos essa cultura de ter vivido isso. Os nossos avós, os nossos pais viveram isso, mas nós não. Então, o que tem de similaridade é isso. E as pessoas às vezes ficam assim, mas porque tem dengue, tem acidente de trânsito, não sei. Mas nada disso quebra a bolsa. Então, assim, a outra coisa semelhante foi a quebra da bolsa de 29. Então, assim, nós estamos vivendo um momento histórico que nós nunca vivemos. Então, daí a enorme dificuldade de entender o que estava acontecendo. Eu dou entrevista, né, faço live e tudo. Eu mesmo, no início do processo, eu falei assim, em 80% dos casos isso é uma gripe. E nós ficamos muito com essa história de que é uma gripe, é uma gripe, é uma gripe. Na verdade, a gente sabe que hoje em dia é uma alteração na hemoglobina. E essa hemoglobina, o que ela faz? Ela carrega, ela leva oxigênio para os tecidos, para o organismo. Como ela tem dificuldade de levar oxigênio para os tecidos, você começa a ter uma coisa que a gente chama de hipóxia, uma diminuição de oxigenação tecidual, espalhada. E ela é mais grave em diabético, ela é mais grave em coronariano, porque ele já tem uma hipóxia tecidual. O coronariano tem essa hipóxia tecidual no coração e o diabético tem espalhado no corpo todo. Vocês lembram da história do pé diabético, a pessoa amputa porque ele não sente dor, ele não, né? Então, aí para a gente entender isso um pouquinho melhor, é como se existisse uma roleta russa. É um revólverzinho de 5 tiros, um 38 de 5 tiros. Você põe uma bala,
roda o tambor e dá um tiro na cabeça. Essa é a melhor definição da pandemia que eu vi. Se você é coronariano ou diabético, você põe 2 balas nesse tambor. E se você, além de tudo, for idoso, acima de 70 anos, você põe 3 balas. Se você for profissional de saúde, você põe 2 balas também. Eu acho que é muito difícil o nosso povo... Hein? Asmático. Fale. Asmático, o problema é mais no pulmão. Não é uma hipóxia tecidual. Ele só vai ter essa hipóxia tecidual se ele tiver numa crise asmática. Senão, não. Os outros, ele tem isso persistentemente. Ok? Bem, eu acho difícil que as pessoas saiam para consumir, ir para um restaurante e tudo, sabendo que em algum momento você vai ter que fazer uma roleta russa. Não tem saída. Esse é o entendimento. O nosso povo é mal educado. É mal educado porque não teve educação. E aí, sem querer botar culpa em ninguém, pelo amor de Deus. Porque eu acho que as culpas podem dividir para todo mundo. Nós tivemos um governo de esquerda por 13 anos e tivemos uma ditadura por 20. E ninguém deu educação para o povo, que é o que precisa. Então, como nós temos 2 vertentes de opinião muito claras nesse país, as pessoas escolhem o que fazer. Então, o sentimento que eu tenho é que nós vamos ter não só perda de CNPJ, como perda de CPF. O que é muito triste, ou seja, eu sinto que nós vamos virar aquele centro da pandemia que os Estados Unidos virou, mas sem testar, o que é pior ainda. Ou seja, tudo que a gente faz meia bomba, gente. É triste falar isso, e eu parei de sofrer com isso. Tenho ido no consultório atender meus pacientes, e aí atendo com medo danado, porque criança não tem sintomatologia, mas eu pareço um astronauta indo atender, mas com medo de que um possa passar para o outro. Bem, então eu acho que a Confederação Brasileira foi muito feliz na decisão de cancelar tudo. Quanto a novembro, eu acho que está um pouquinho cedo para a gente ver, mas eu temo que a gente possa ainda estar nessa toada de morrendo gente. De qualquer forma, os próximos campeonatos, eu imagino que nós devamos ter aqueles tapetes na entrada do salão com solução de hipoclorito, que todas as pessoas do salão estejam de máscara, não sei se vai ser obrigatório máscara do clube ou do time, mas todo mundo de máscara, álcool gel, antes de entrar na mesa, o juiz vai botar, porque nós vamos mexer na mesma bolinha, e ao final, álcool gel para todo mundo, e as mesas um pouco mais distantes, eu imagino, Mário e Degani, que talvez a gente vá fazer torneio talvez em 4 dias, o que não é ruim, porque a gente vai matar a saudade de ver as pessoas, mas assim, com distanciamento, e vai ter alguém contando as pessoas que estão dentro do salão, porque o salão, eu tenho que ter um distanciamento de 1 metro em 1,5 metros, não tem saída nisso. Então, mas nós vamos voltar a jogar botão, nesse modelo. Máscara, na entrada do salão, o tapete, álcool gel na mão, porque nós vamos fazer bolinha, e distanciamento. Esse é o entendimento que nós vamos passar a viver até que surja uma vacina. Eu sou de uma época em que, para ter alguma coisa de ciência, tinha que ter, o que era publicado tinha que ser reproduzido por outro pesquisador independente. Ele ia nessa pesquisa ver se tinha viés de um lado, viés de outro. Hoje em dia isso tudo acabou, basta que eu coloque no Zap umas 4 ou 5 vezes repetindo, já praticamente. Então, assim, naquela coisa que eu falei de você dar o tiro, você pode, antes de dar o tiro, tomar cloroquina, usar remédio de piolho, tomar corticoide, tomar azitromicina, você pode tomar qualquer coisa, mas você vai ter que dar o tiro de qualquer jeito. Então, assim, esse é o mundo que nós estamos vivendo, que não tem culpa de ninguém, especificamente. Teve uma culpa
que é o modelo chinês, eles têm mais medo da ditadura do que do vírus, então eles tentaram abafar para que o Comitê Central não soubesse. Quando o Comitê Central descobriu que a coisa era mais séria, eles passaram a fazer as coisas certas. Fecharam o país todo. Então, assim, nós estamos vivendo esse novo momento. E eu acho que pode ser que a gente consiga viajar em novembro. Mas nós vamos ter que estar acompanhando isso, testando as pessoas. Como é que eu estou adotando as decisões? Eu estipulei um prazo de 90 dias. Então, sobre o brasileiro, no outubro, início de agosto, a gente toma decisão de acordo com a situação. Então, a gente vai ter 90 dias. Todo mundo quer que aconteça. Sim, mas sim. eu tenho algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. 100% de segurança, acredito que não vai ter. Que a gente não vai ter vacina, a gente só vai ter a segurança quando tiver a vacina, e Com até certeza. novembro a gente não vai ter. Não, a gente vai ter vacina no próximo ano, se tudo der certo. E talvez essa insegurança faça o campeonato, se ocorrer, ser menor do que a gente sempre imaginou. Sim. Né? E talvez seja daqui a pouco, com tudo isso, daqui a pouco a gente tenha que pensar em campeonatos menores. É possível. Possível. Então, que vá ter menos gente no salão, que daqui a pouco seja 2 dias, tudo a gente vai ter que parar e se adaptar ao desenho que vai nos ser exposto mês a mês. Não tem como. E talvez até a categoria, né? Categoria Master, categoria Sênior, principalmente o Master, pode ser que fique até com possibilidade de nem ocorrer, né? São tudo coisas que a gente vai ter que estar acompanhando. Essa história dessas balas que eu falei, à medida em que você tem comorbidades e faixa etária, você vai botando mais bala nesse tamborzinho desse revólver. Não tem jeito. Rodrigo, obrigado. Desculpa aí toda a bagunça que ocorreu, mas saiu do meu controle, né, Mário? Obrigado mesmo, foi um bate-papo aí que fluiu tranquilo, uma pena o Serginho não poder se defender das tuas acusações. Eu não achei ruim, não. Não, então, uma pena ele não estar aqui, né? Seria uma baita resenha. Então, daqui a pouco a gente vai ter outras também que vamos tentar fazer. Mário, obrigado. Rodrigo, obrigado. Valeu. Vocês querem dar boa noite para o pessoal? O microfone aí de vocês, fiquem à vontade. Falamos domingo, né? Domingo vai ter um vídeo aí também. Eu com o Luiz, né? Domingo a gente tem time completo para se defender das cavadas do Silvio. Vai ser bacana. Uma perguntinha que botaram aqui rapidinho. Só o nome, Rodrigo. Melhor jogador gaúcho de liso. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Eu chamo Kuhn. Carlos Alberto. O pessoal que nos acompanhou, eu vou pedir para o Rodrigo, para o Mário, depois dar uma olhada nos comentários. O pessoal que nos acompanhou, o pessoal vai estar respondendo, eu também vou estar lendo os comentários para a gente responder, para não deixar ninguém sem resposta. Domingo, vamos tentar de novo ir para o YouTube, já que foi um problema do YouTube, não foi um problema de sistemática, nada. E domingo, já convidando todo mundo, a gente vai estar com o Silvio, Mário, Luiz Lima e eu, para a gente comentar o lado do Silvio no liso, o lado do Silvio no cavado e também o lado do Silvio como dirigente. Tá bom? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mário. Rodrigo, valeu. Fiquem com Deus aí. Boa noite. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço a todos. Valeu.